gente! Tudo bem com vocês? Já almoçaram? Bom dia, boa tarde! Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. A nossa live que hoje nós vamos falar sobre a interação entre a saúde intestinal e o controle do diabetes. Oi, minha amiga! Que saudade de tu, lindeza! Ai, ó, temos que falar do nosso congresso, hein, amiga? Gente, eu sou a Cris Azzolini, sou nutricionista, especialista em diabetes, em nutrição para o diabetes, e hoje a gente vai discutir as estratégias práticas que nós podemos implementar para melhorar o manejo do diabetes através da modulação da microbiota intestinal, né? E por isso que o nosso tema de hoje é: qual o impacto, então, da saúde intestinal no manejo do diabetes? E este é um tópico especialmente relevante para nós nutricionistas, né? Até porque nós temos uma grande oportunidade aqui de fazer uma integração de sistemas e com isso o paciente vai ter resultados mais efetivos no tratamento e impacto positivo na saúde geral, né, como um todo. Até porque a gente sabe hoje da influência da microbiota intestinal e o quanto ela contribui, né, como por exemplo até para o tratamento da depressão. Então são inúmeras situações em que a microbiota intestinal hoje, gente, é um sistema integrado com vários outros sistemas corporais. E entender isso é fundamental, porque a gente pode levar um tratamento muito mais efetivo para os nossos pacientes. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tô feliz de vocês estarem aqui. Então, seguinte, primeira coisa, a gente tem que pensar que pesquisa sobre a microbiota sai todos os dias, né? E a gente tem que estar antenado nessas pesquisas, principalmente para integrar tudo isso na nossa área técnica de trabalho, na nossa especialidade, tá? Então, por exemplo, no diabetes, muita pesquisa tem demonstrado o papel da microbiota intestinal, o quanto ela é significativa na modulação da glicemia, da sensibilidade à insulina e impactando diretamente no controle do diabetes. E aqui a gente vê a relevância da saúde intestinal no manejo do diabetes. A microbiota, gente, a gente vai falar um pouquinho dela primeiro para vocês conseguirem integrar isso com o diabetes e entender a importância no tratamento para essas pessoas com diabetes, seja no diabetes tipo 1, no diabetes tipo 2, no diabetes gestacional, entender como é a ação da microbiota e como isso está interligado com o diabetes. Tudo bem, Tati, meu amor? Amanhã nós temos aula, hein? Amanhã é dia de aula ao vivo com os meus alunos do programa Nutrição Avançada em Diabetes. Então vamos lá, gente, continuando, tá? Então o que é microbiota, né? Ou o microbioma intestinal? Nada mais é do que um conjunto de micro-organismos, de bactérias, de vírus e de fungos, sim, além de protozoários, mas que vivem em simbiose e habitam o trato gastrointestinal humano. Qual é o papel da microbiota? Ele tem um papel, gente, fundamental na digestão dos alimentos, na síntese de vitaminas e na modulação do sistema imunológico e proteção contra qualquer patógeno, tá? As alterações da microbiota podem influenciar o desenvolvimento de resistência à insulina e de complicações no diabetes, o que faz da saúde intestinal, então, um ponto bem direcionado para as intervenções nutricionais, como, por exemplo, a relação entre a microbiota intestinal e o GLP-1,
Vocês já ouviram falar no GLP-1? Quem é meu aluno já ouviu, né? Até porque isso é tema de aula, né? É um módulo. Então, quem é o GLP-1 e qual que é a importância do GLP-1? O GLP-1 é um hormônio incretínico, tá? Que ele é produzido pelas células L no intestino em resposta à ingestão de nutrientes. E a principal função do GLP-1 é estimular a secreção de insulina, ele inibe a secreção de glucagon, ele diminui o esvaziamento gástrico e promove saciedade, tá? E por isso é que hoje as famosas canetinhas estão hoje mudando a história do tratamento da obesidade. Por quê? A indústria farmacêutica estudou e conseguiu sintetizar uma molécula que é análogo. O que é análogo? Que é igual, ela é parecida com o GLP-1 que nós produzimos no nosso intestino, que é esse hormônio incretínico, capaz de quê? Aumentar, isso vocês têm que fixar, tá? Os nutricionistas precisam fixar, porque aqui está aonde vocês vão trabalhar a microbiota para o tratamento intestinal. Então, que o GLP-1 aumenta a secreção da insulina, diminui o esvaziamento gástrico, traz saciedade para o paciente e com isso vai melhorar, ajudar no controle glicêmico, certo? Então, para a gente fechar aqui isso, qual é a relação entre a microbiota intestinal e o GLP-1, tá? Então, veja só, quando a gente fala de flora intestinal, a gente tem fibras dietéticas que essas fibras dietéticas, como que eu vou explicar isso para vocês? As fibras a microbiota fermenta as fibras dietéticas, tá? E produzem ácidos graxos de cadeia curta, como por exemplo o butirato, o propionato, o acetato. E os ácidos graxos de cadeia curta, eles estimulam a liberação do GLP-1, que por sua vez fazem o quê? Aumentam a secreção de insulina. Se a gente tem um aumento da secreção de insulina, a gente tem controles glicêmicos melhores, principalmente falando naquele paciente com diabetes tipo 2, com pré-diabetes, com resistência à insulina. Então, se a gente consegue fazer com que esse GLP-1 do paciente endógeno seja mais eficiente, a gente tem um controle do diabetes melhor, né? A gente tem glicemias melhores. O que mais eles fazem? Retardam o esvaziamento gástrico, dão saciedade. Olha que maravilhoso! A gente quer que o nosso paciente com diabetes, seja o tipo 1, tipo 2, qualquer tipo de diabetes, eles tenham mais saciedade. Por quê? O volume de comida descompensa a glicemia, né? Ora, se a gente tem um volume de comida maior, eu tenho uma maior absorção e ingestão e absorção de carboidratos, que vão promover um pico glicêmico maior. Ah, mas o paciente não come carboidratos, mas se ele come um volume de proteína grande, ele também tem um aumento da glicemia, tá? Então, o que eles fazem? Retardam o esvaziamento gástrico e dão saciedade. Essa saciedade é importante porque eles vão comer volumes de comida menor, né? Vão comer menos volume. Então, gente, olha como a gente já consegue entender o benefício da microbiota, tá? Aqui para o tratamento no diabetes.
Outro benefício importante é a modulação do sistema imunológico. Por quê? Porque o nosso paciente com diabetes, ele tem uma imunidade fragilizada, principalmente se ele tem uma descompensação glicêmica, né? A variabilidade glicêmica que o paciente tem, com picos de alta e picos de baixa, faz com que ele tenha uma imunidade mais frágil. Então, o sistema, a modulação da microbiota intestinal, ela está integrada com o sistema imunológico. Por quê? Porque os micro-organismos intestinais, eles promovem a maturação e a funcionalidade de várias células imunes, como as células T reguladoras, tá? Que ajudam a manter a tolerância imunológica, além do que algumas bactérias intestinais sintetizam vitaminas, como a vitamina K e a vitamina B, que são essenciais para a função imunológica adequada. Então veja que a gente já está integrando tudo, né? A microbiota que precisa ser saudável para que a gente tenha uma boa fermentação das fibras que vêm da alimentação e que essas fibras produzem ácido graxo de cadeia curta que estimulam o GLP-1, que levam à secreção de insulina, estimulam, aumentam a saciedade porque diminuem o esvaziamento gástrico e também modulam o sistema imunológico, que é importante para o nosso paciente com diabetes. Tá vendo? Tá vendo como é gostoso? Como aprender liberta a gente tem ferramentas para ajudar o nosso paciente com diabetes, né? Então, isso que importa. Vejam, qualquer alteração na composição da microbiota intestinal que leva a uma disbiose intestinal também pode levar a uma inflamação. E isso pode reduzir também a produção do GLP-1, tá vendo? Então, nós temos que ter uma microbiota íntegra, saudável, tá? E vejam, gente, como o trabalho de vocês, nutricionistas, nosso de nutricionistas, ele é transformador, porque como nutricionistas, nós temos o poder de influenciar positivamente a saúde intestinal e, por consequência, ajudar o paciente a controlar a glicemia através de estratégias dietéticas específicas, né? A gente pode ajudar o nosso paciente a melhorar a imunidade, né? Principalmente, veja agora, na nossa época que a gente está vivendo no inverno, aqui eu estou no sul, é frio. Ontem a mãe mesmo estava perguntando: doutor, o que eu faço para melhorar a imunidade do meu filho? Primeira coisa é manter a microbiota saudável, é a primeira coisa. Então, isso tudo é muito desafiador e ao mesmo tempo muito encantador, né? E é por isso que existe a necessidade de atualização, gente, constante. É necessário a gente ficar sempre atento às pesquisas sobre microbiota intestinal para a gente associar a nossa prática clínica, né? Que é isso que vai fazer a diferença nas consultas e no tratamento do paciente. Então, a gente não pode negar a importância do microbioma intestinal, nós não podemos desconsiderar que ela é parte relevante, sim, do tratamento do diabetes. Por isso que a gente tem que considerar a prescrição, por exemplo, de fibras alimentares. Ontem, por exemplo, eu até entreguei um módulozinho de fibra para o meu pacientinho com DM1. Para quê? Porque essa fibra é estratégica em várias situações. Até porque a gente quer estimular as crianças a comerem mais fibras através da salada, dos legumes, das frutas, né? Mas a gente sabe da dificuldade, muitas vezes, que as crianças têm de
comer, né, esse tipo de alimento. Por quê? Isso é educação nutricional, faz parte do processo. E outra coisa que a gente não pode esquecer, os pais, as crianças precisam ver os pais se alimentando, né, de fibras. A gente às vezes não consegue fazer eles comerem, mas o futuro, para que eles consigam ingerir mais tarde, eles precisam desse exemplo dos pais. Porém, de repente, numa situação que nem a de ontem, que essa criança estuda num colégio público e que 10 horas da manhã o lanche é um almoço e que na escola tem macarrão, tem mandioca, tem feijão, arroz, carne, é uma comida natural, é a comida do recreio, a comida escolar, é uma comida que o paciente precisa ingerir, né? Uma refeição ideal. Porém, a dificuldade é servir saladas, certo? Então, aqui um módulo de fibra pode ser importante. O módulo de fibra vai fazer com que traga mais saciedade imediata para que o volume de ingestão seja menor, ele já trate o microbioma intestinal, essas fibras sejam fermentadas pela própria microbiota e que a gente estimule o GLP-1. Ah, Cris, mas o paciente com diabetes tipo 2 é relevante estimular o GLP-1 endógeno, já que eles não têm secreção de insulina? Sim. Por quê? Porque a gente tem a outra ação do GLP-1 que é super importante para nós, que é diminuir o esvaziamento gástrico e levar mais saciedade. Sabe qual seria o material de apoio? Não, eu vou pegar para vocês verem. Eu gosto bastante do Psyllium ou do Fiber Mais para esses pacientes. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha aqui, gente, ó, gosto muito desses sachês aqui. O paciente toma 15 minutinhos antes de se alimentar. Ou deste produto aqui, que é um Psyllium, tá? Especial, esse aqui. Esse aqui é legal também, além de ter essa função de fibra, ele faz um gelzinho, até que tem que tomar bem rapidinho. E esse gel, ele traz muita saciedade, tá? E esse paciente vai ingerir menos carboidrato, não vai querer repetir a comida, ainda mais que a gente sabe que as crianças gostam de repetir, principalmente se eles estão acompanhados dos colegas da escola. Então é uma estratégia muito bacana aqui que você consegue usar com as crianças, tá? E tem um saborzinho, então eles vão conseguir ingerir com facilidade, tá? Então é importante também a gente abordar o paciente, ensinar sobre a importância das fibras alimentares, tá? Para esses pacientes. Ensinar para os pacientes o que são alimentos prebióticos, o que são esses alimentos que estimulam o crescimento dessas bactérias benéficas. Sim, Tati, depois eu coloco lá no nosso grupo, no grupo do PENAD, tá? Pode ficar tranquila. Depois eu tiro uma foto e mando lá. Outra coisa importante, explicar para o paciente o papel dos probióticos e como eles podem ser incorporados na dieta, tá? Para melhorar a saúde intestinal. E por extensão, o manejo do diabetes, né? Porque se a gente consegue incorporar tudo isso, a gente tem o benefício do manejo do tratamento do diabetes, que é trazer esses pacientes para dentro das metas glicêmicas, tá?
E outra coisa, gente, que vocês precisam, que eu acho que é bem legal incorporar nas consultas de vocês, é fazer uma avaliação bem detalhada da saúde intestinal do paciente, até avaliar o microbioma desse paciente, através de questionários, de rastreio mesmo, tá? Do microbioma intestinal e da saúde intestinal desse paciente, tá? Para decidir, então, a melhor intervenção nutricional que cabe àquela situação e àquele paciente, tá? E por fim, né, gente, trabalhar principalmente em conjunto com outros profissionais de saúde para o manejo integrado, né, desse paciente, considerando tanto a saúde intestinal, o diabetes, o controle metabólico e o controle glicêmico, tá? Então, isso é uma coisa que a gente deve fazer, principalmente se tem outros profissionais envolvidos com o tratamento do paciente com diabetes, e a gente sabe que sim, né? O paciente com diabetes, ele tem uma equipe multidisciplinar tratando dele, né? Gente, fiquem à vontade para perguntar, tá? Fiquem à vontade, podem perguntar. Eu vou falando correndo, que eu falo rápido e eu quero passar o assunto logo. E vocês podem dar um stop em mim quando vocês veem que eu engatei a primeira e só foi. Mas é que também essa live não é para ser uma live extensa, é informativa para trazer informações para vocês, mas também de troca de experiências. Vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Então, veja só. Qual que é o primeiro passo que eu acho que a gente deve fazer, tá? Incluir a avaliação intestinal, a avaliação da saúde intestinal como parte da nossa anamnese, né? Da nossa avaliação para o paciente na consulta com o paciente com diabetes. Sempre explorando essa conexão entre dieta, microbiota e o controle glicêmico. Isso principalmente. Tu tá aí ainda, amiga, me escutando? Meu Deus, essa daí é fera em microbiota intestinal. Quem devia estar falando aqui era ela, não eu. Super fera em microbiota. Então, gente, seguinte, pra gente concluir, sim senhora, ela sim, sabe tudo de microbiota. Então, para a gente concluir a nossa live de hoje, gente, eu espero que a gente tenha discutido, né? E que essa discussão inspire em vocês a integrar a saúde intestinal na sua prática clínica como um componente chave no manejo do diabetes. Isso é fundamental. Lise, quer colocar alguma coisa em relação à microbiota intestinal? Fique à vontade, escreve aí, amiga, que tenho certeza que qualquer coisa, qualquer colocação que você colocar aqui vai ser muito relevante para quem está escutando, para os nossos colegas nutricionistas que estão aqui, né, nos escutando, principalmente no que tange ao tratamento do diabetes. Fique à vontade, tá? Para colocar aqui, que eu acho que você pode contribuir demais em relação a isso, né? E é isso, gente. Então eu espero que realmente isso inspire vocês, principalmente a ler, a estudar sobre isso. Sai pesquisa sempre em relação à microbiota intestinal. Hoje a gente sabe que, por exemplo, a gente não pode desconsiderar a microbiota intestinal até no tratamento da depressão, né? 75% da serotonina ela é sintetizada no intestino. Então, quando a microbiota não vai bem, os pacientes ficam mais tristes, né? Em estados mais depressivos. E isso tem a ver também com o tratamento do diabetes, né? Principalmente porque os nossos pacientes com diabetes, eles têm uma tendência maior a terem mais tristeza,
o diabetes é uma condição clínica pesada que vai para a vida inteira. Então, a dificuldade de aceitação, os momentos de tristeza, vale a pena a gente ter um olhar especial para o nosso paciente com diabetes no que tange não só a saúde intestinal, mas emocional do nosso paciente. Então, veja que quando a gente integra esses sistemas, a gente tem um tratamento mais efetivo. De forma que talvez a gente queira, com a microbiota, de forma mais direta, né, alcançar os níveis de GLP-1 para o controle glicêmico, mas de forma secundária a gente ajuda esse paciente a melhorar o estado emocional, né, que impacta diretamente no nosso paciente com diabetes. Então, essa integração de sistemas é muito vantajosa para nós e para o paciente, né, que vai ter o melhor tratamento com os melhores profissionais, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso. Foi uma live rapidinha aí, durou 35 minutos. E eu espero que vocês consigam integrar, né, um pouco isso que a gente falou para o tratamento do diabetes, integrar nas consultas de vocês. Eu agradeço demais por vocês estarem aqui e vamos continuar avançando aqui nos nossos conhecimentos e práticas para proporcionar cuidados nutricionais de qualidade e que atendam às necessidades dos nossos pacientes com diabetes, né? Eu estou atendendo uma paciente adolescente com autismo e ela está com obesidade e quero muito melhorar a microbiota intestinal dela. Isso, Tati, fundamental. E para o autismo também, tem bastante estudo relacionando a microbiota com o autismo. Isso pode melhorar até o estado de agitação dessas crianças. E principalmente você vai ter um sucesso muito grande no tratamento dessa paciente, principalmente porque ele tem obesidade, né? Uma alimentação rica em farinha, em gordura, em refinados. A gente sabe que a microbiota intestinal, ela fica invertida, né? Com uma microbiota com muito mais patógenos, uma microbiota mais patogênica e os prejuízos são extremamente grandes, né? Então a gente precisa mudar a composição aí dessa microbiota. No meeting que participei no final de semana, a Lise falando, tiveram informações relevantes sobre a microbiota GLP-1. Vou dividir contigo e passar para as tuas alunas. Ai, amiga, obrigada. Olha aí, gente, viu? Como é importante, fundamental a gente estar atualizado e a gente tem que colocar isso em prática no nosso consultório, para que o nosso paciente não leve o fardo de ter que fazer principalmente dietas restritivas para o tratamento nutricional do diabetes. Não há necessidade disso, tá? A gente tem estratégias e muita ferramenta na mão para poder ajudar os nossos pacientes a controlar a glicemia de forma mais leve, com fardo menos pesado, né? É importante demais dividir informação e trabalhar em conjunto, provavelmente em equipe, que a Liz está falando, e é a verdade, né? Então, gente, muito obrigada pela participação hoje na live, né? A gente a Liz vai dividir comigo, eu vou dividir com vocês, minhas alunas, para que a gente até consiga discutir isso na aula amanhã, de repente, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês, uma excelente tarde, um bom trabalho, um excelente dia, menos friozinho para nós aqui no sul, né? E um beijo enorme no coração de vocês. E você, que me ajuda demais com tudo, a Lisiane, gente, é uma inspiração, tá? Vocês sigam ela, porque o que eu não falo de alimento, ela fala no Instagram dela. Gente, um beijo, fiquem com Deus. E até quinta, na próxima live ao meio-dia.